Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras em comemoração ao Dia C, uma iniciativa da KENAC. Eu sou Raquel, faço parte desse time e vou auxiliá-los nessa tarde. Nosso tema do dia hoje é ESG, entenda conceito, função e importância. Nosso convidado e voluntário do dia é o Rui de Assis Vasconcelos, é o diretor da KENAC. Ele é mestre em administração, especialista em auditorias e em finanças e em cooperativismo, é graduado em contábeis. O Rui já atua com experiência de quase mais de 20 anos em cooperativismo, predominantemente em assuntos relacionados à auditoria cooperativa e auditoria externa, e atualmente faz parte de vários fóruns que tratam de ESG, por isso a ideia de convidá-lo para tratar desse tema tão importante e tão atual. E falando de ESG, antes de passar a palavra para Rui, é interessante a gente falar que ESG no Brasil triplicou nos últimos 12 meses a busca na internet. O que é ESG, afinal de contas? E atualmente é uma sigla super famosa no Brasil e no mundo. Então, esse conceito refere-se às boas práticas empresariais que se preocupa com critérios ambientais, sociais, parâmetros de excelência em governança corporativa. Nós temos lido e ouvido muito sobre diversos canais, reportagens, informativos, que a integração ESG é uma ação estratégica, um diferencial competitivo para as empresas e é também um mitigador de riscos. E as indicações são que essas empresas com boas práticas de ESG correm menos riscos de enfrentar os problemas jurídicos, trabalhistas, fraudes e de sofrer ações por impactos de meio ambiente. Além disso, ouvimos também que esse assunto para as empresas se tornou relevante, de grande porte, tem que ser dado atenção e entender como funciona e qual o papel da empresa e da sociedade nesse aspecto. Então, para falar desse tema, né, nosso convidado de hoje, o Rui, ele vai tratar com toda a experiência dele, compartilhar conosco essas agendas que ele tem participado sobre esses fóruns específicos, e, inclusive, assim, o que é que isso tem a ver com a nossa cooperativa, com a cooperativa que você faz parte. Então, Rui, te passo a palavra agora. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Raquel. Muito boa aí a introdução. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo essa segunda semana da agenda de palestras, né, que a KENAC programou aí para comemorar o Dia C nesse ano de 2022. E por falar em agenda, hoje o tema que preparamos, como a Raquel trouxe, é apresentar um pouco sobre a agenda ESG, ou é um termo em inglês, então agenda ESG, ou ASG, traduzindo para o nosso português. Então, nós veremos, pessoal, que a agenda ESG ela foi incorporada nas estratégias de negócios, inicialmente pelas empresas de grande porte, especialmente aquelas listadas em bolsa. Vamos ver que em 2004 foi criado esse termo ESG. Ele é fruto de uma publicação do Banco Mundial em parceria com o Pacto Global da ONU. Esse material, esse documento, é resultado de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, aos 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo. A proposta era obter respostas dos bancos sobre como integrar os fatores ESG no mercado de capitais. Então, se por um lado nós temos essa agenda proposta pela ONU, e vamos dizer, uma ideia comprada pelas 50 maiores instituições financeiras, por outro lado, nós temos de forma complementar, de forma integrada, né, uma leitura dessas entidades da direção em que o mercado se movimenta em relação às questões de sustentabilidade. Ou seja, investidores e consumidores estão indo numa direção de manterem relacionamentos sólidos, relacionamentos contínuos, apenas com empresas que realmente demonstram e praticam as questões relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à ESG. E as cooperativas, obviamente, não devem ficar fora disso.
Porque esses investidores, esses consumidores, ou eles são associados da cooperativas, ou são potenciais associados aí no futuro próximo. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa agenda ESG, sobre a força que esse tema ganhou no mercado de uma forma geral, a partir de 2020. Bom, então, o que é ESG ou a ESG, né? É uma filosofia que busca incluir critérios ambientais, sociais e de governanças em avaliações e decisões de negócio. Então, vamos entender cada letra dessa sigla, né? Então, é uma sigla em inglês, o I quer dizer environmental, ou seja, ambiental, que refere-se ao impacto ambiental da empresa e de seus negócios. Então, nas avaliações, nas decisões que são tomadas dentro da empresa, é preciso que se avalie esse impacto que provoca no meio ambiente ou esse impacto ambiental. E aí se discute muito. Abraçar a árvore é um tema relacionado a ESG, relacionado à gestão ambiental, né? Não, isso é uma prática que algumas pessoas fazem, que tem lá seus fatores favoráveis em relação à saúde, mas isso não é um tema relacionado a ESG que as empresas devem adotar. As empresas precisam, na verdade, olhar o teu negócio e traçar ações e metas para preservar a biodiversidade, reduzir a emissão de gases, buscar eficiência energética, cuidar das nascentes. E aí, no nosso meio das cooperativas, cada cooperativa, cada ramo tem um envolvimento, um impacto em uma certa dimensão com essas questões. Nós veremos adiante que o ramo financeiro tem, sim, um impacto muito significativo. Não diretamente, mas aquele impacto de que, se ela empresta recurso para empresas e, porventura, empresas atuam diretamente, e todas as empresas, de uma forma diretamente, impactam aí o meio ambiente, se ela empresta recursos sem observar a eficiência dessas empresas, ela pode incorrer num risco reputacional aí que nós veremos adiante, onde que o Banco Central traz essas questões. E nos outros ramos, né, vamos imaginar um ramo de infraestrutura, o ramo de agronegócio, tem um impacto significativo e isso precisa ter uma gestão voltada para a redução. Bom, o S de social, o social, né? Então, refere-se às questões ligadas a funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e sociedade em geral. Aqui não estamos falando, ou o ISD não trata de filantropia, de doações, de participações e contribuições nessas catástrofes eventuais. Isso é importante para a sociedade, mas não é disso que a agenda ISD trata. A agenda trata em inclusão e diversidade, em treinamento, seja para interno ou treinamento para associados, para a comunidade, em segurança de dados pessoais, veja que aqui nós estamos falando da LGPD, que é uma outra lei relevante e significativa aí para todas as empresas, e impacto positivo na comunidade. Então, o S, esses são alguns exemplos, o S, na verdade, se trata de desenvolvimento da sociedade. Então, quais ações cada empresa adota para desenvolver a sociedade? É disso que se trata o S do ISD. E o G, governance, ou governança, governança corporativa, ou, para nós, governança cooperativa, né? Refere-se às políticas e práticas aprovadas e adotadas pelo Conselho de Administração e pela diretoria. E aí, assuntos como independência do Conselho de Administração, né, o papel do Conselho de Administração, isso no cooperativismo financeiro está muito bem definido aí pelo Banco Central, e nós vamos ver lá à frente que essa agenda Banco Central ela também é uma agenda
voltada para o ESG, critérios de diversidade na composição do conselho de administração. Nós falamos muito no mundo corporativo, né, da inclusão feminina aí nas cooperativas ou nas empresas, mas o quanto realmente tem de acesso aos níveis de liderança, né? Qual é a política que realmente impera dentro da instituição, dentro da empresa, com relação a essa inclusão? Condutas éticas e anticorrupção e transparência, transparência em todas as divulgações. Então, pessoal, ESG é ambiental, social e governança. Nós falamos que, na verdade, é governança ambiental, governança social e governança, no nosso caso, cooperativa. E essas ações elas têm que ser contínuas e integradas. Contínuas no sentido de que elas precisam compor o planejamento estratégico das empresas, então das cooperativas, e integradas no sentido de que a instituição, e aqui quando eu falo instituição, eu estou falando de qualquer empresa, aí, de uma cooperativa, a instituição ela não pode priorizar um desses pilares em detrimento ao outro, porque não estará assegurando a sua sustentabilidade. Então, precisa ser integrada, equilibrada, como é o conceito de sustentabilidade, que nós vamos passar daqui a pouco. Bom, e aí, vou trazer aqui uma primeira pesquisa, que foi feita com gestores de ativos. O resultado dessa pesquisa é que 49% desses investidores estão dispostos a vender participações em empresas não ESG, que 90% desses investidores concordam que as empresas que priorizam iniciativas ESG representam melhores resultados no longo prazo, 75% acreditam que vale a pena as companhias sacrificarem a lucratividade no curto prazo para lidar com questões de ESG, que são questões de sustentabilidade, portanto, de longo prazo. 95% das empresas brasileiras têm o tema ESG como prioridade nas suas agendas e 62% das grandes empresas dizem sofrer alguma pressão de mercado para adotarem práticas ESG. Mas aí alguém pode perguntar, mas isso é uma pesquisa com gestores de ativos, isso é mercado de capital, isso envolve empresas de atuação global, o que não é exatamente o que a maioria das cooperativas tem, porque as cooperativas têm atuação local, atuação regional, está distante, um pouco distante dessa questão de mercado de capital. Pois bem, então vamos a uma outra pesquisa aqui, essa feita pelo Sebrae, com com empreendedores de pequenos e médios. 63% consideram a sustentabilidade muito importante. 54% aplicam ações isoladas. 88% adotam alguma ação de eficiência energética. 60% adotam práticas de economia de água. E 85% apoiam a comunidade local, que, aliás, é algo muito próprio de cooperativas também, apoiar a comunidade local. Bom, pessoal, essas, vamos falar assim, são algumas razões suficientes, né, para o entendimento de que essa agenda ESG tem que estar na mesa da diretoria, na mesa de um conselho de administração das cooperativas, independente do teu porte, independente do teu ramo. Então, nós falamos lá que 95% das grandes empresas já priorizam ESG. Nós falamos aqui que 63% considera a sustentabilidade muito importante, que investidores e consumidores pretendem manter relação firme, relação contínua, somente com empresas que têm ESG, e nós podemos acrescentar aqui, falando que todos os bancos e as cooperativas de grande porte, independente do segmento, já incluíram as questões de ESG em seus planejamentos estratégicos. E podemos acrescentar ainda que o tema é tão importante que
virou normativo, a exemplo do segmento financeiro e de outros segmentos. Bom, dando continuidade aqui, falando um pouco da linha do tempo, né? Então, são aí aproximadamente 48 anos, quando começou a discutir questões de meio ambiente, até 2020, quando renasceu aí o termo ISD com bastante força. Então, em 72, houve a primeira menção aí de preocupação com o meio ambiente. Depois, em 87, o conceito de desenvolvimento sustentável, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a preocupação em deixar, vamos falar, um mundo melhor para as próximas gerações. Em 1990, surgiu o IDH, e aí é uma alternativa ao PIB, né, para medir qualidade de vida da sociedade. Em 92, retoma o tema meio ambiente e desenvolvimento aqui do Rio. Em 99, a Bolsa de Nova York lança o primeiro índice de sustentabilidade. Em 2000, o Pacto Global, com os 10 princípios universais sobre direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Em 2004, surge a sigla ISD. Como eu disse, aquela provocação que a ONU fez aos CEOs das 50 maiores instituições financeiras, aí, que abrangem 9 países. Em 2015, foi lançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são base aí do ISD. E em 2020, no Fórum Econômico de Davos, renasceu aí o termo ISD com bastante força e que é o que vem tomando a agenda aí dos conselhos e das diretorias das grandes empresas e chegando nas médias e nas pequenas também já agora. Bom, então, indo lá para 87, né, esse conceito de sustentabilidade é o desenvolvimento que procura satisfazer a necessidade da geração atual sem comprometer a capacidade da geração futuras. E aí nós tivemos esses 3 pilares, né? Econômico, social e ecológico. E o conceito de sustentabilidade, ele traz essa questão do equilíbrio. Então, se uma empresa, se uma instituição, ela priorizar o econômico e o ecológico, por exemplo, ela pode ser viável ter ecoeficiência, mas não será sustentável. Se ela priorizar econômico e social, ela pode ser justa, equitativa, mas também não será sustentável. Da mesma forma, se ela dá muita atenção para o social e para o ecológico, ou ambiental, ela pode ser tolerável, suportável, mas não será sustentável, né? Então, é preciso, sim, cuidar do econômico, gerar lucro, gerar sobras, no nosso caso, mas é preciso ter um equilíbrio entre econômico e social, e lá se falava em ecológico, mas é o ambiental aqui agora no ISD. Então, econômico, governança, ecológico, ambiental, e o social, esse conceito de sustentabilidade trazendo para os dias atuais. Lá em 2000, o Pacto Global, então, chegaram os 10 princípios universais sobre direito humano. Esses 10 princípios, ele teve aí a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo, 16 mil participantes atualmente, de 160 países. Então, são questões relacionadas a direitos humanos, como assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos, trabalho, como eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsado, tá vendo? Falando do trabalho escravo, a abolição efetiva ao trabalho infantil, a eliminação de discriminação no emprego, sobre meio ambiente, tudo aquilo que nós já falamos lá do I, né? Ou do A, de ambiental. Então, as empresas devem apoiar uma abordagem preventiva, devem desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, e por aí vai. E anticorrupção aí, esse último item aí que trazem os 10 princípios universais. Bom, aqui em 2015, aí lançado
no Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos, com várias metas, são 169 metas, para cumprimento até 2030. Então, por isso que a afirmação de mercado é que ESG veio para ficar e que vai ser o novo normal, né? A gente ouve muito falar do novo normal, né? O novo normal agora é um trabalho híbrido, é um trabalho home office para várias funções dentro das empresas, mas um novo normal em termos de negócios até 2030, segundo os especialistas, é ESG que veio para ficar. Então, essa incorporação aí desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com as suas 169 metas nas pautas ou nas agendas de negócio de todas as empresas no mundo inteiro. Bom, e aí 2020, o renascimento do termo ESG, e aí, como eu disse, especialistas globais dizem que até 2030 ESG será o novo normal para os negócios e finanças. Então, o que nós falamos, principalmente essa geração nova, ela está muito voltada para essas questões de sustentabilidade. Então, os investidores, os consumidores, pretendem manter relações sólidas apenas com empresas que estiverem adotando essas práticas. Grandes empresas têm estrutura e propósito alinhados, e aí as empresas e instituições de todo porte, as pequenas e médias, também têm que seguir esses pilares. Por quê? Essas empresas pequenas e médias são fornecedoras ou prestadores de serviços das grandes empresas. Então, as grandes empresas são pressionadas pelos mercados, pelos investidores, pelos consumidores, e, obviamente, elas, entre aspas, pressionam os seus consumidores, os seus prestadores de serviços, os seus fornecedores, a também aderirem às boas práticas, às práticas ESG. Por quê? Porque se um fornecedor ou se um prestador de serviço tem um problema sério, e isso pode afetar a reputação da grande empresa também. Então, essa é a questão, é uma pressão que surge da sociedade, ela chega muito fortemente às grandes empresas, e as grandes empresas fazem uma pressão para baixo para as pequenas empresas para essa adesão. Então, é um movimento que ele acaba fechando ali com todas as empresas, com todos os negócios, indistintamente, depende do ramo, do segmento, da atividade. É algo que, repito, os especialistas dizem que é o novo normal no mundo dos negócios, no mundo das finanças. Bom, lá em 2017, já tinham várias ações aí, principalmente na União Europeia, passando a exigir das empresas a preparar declarações contendo informações sobre proteção ambiental, então já tornou regulatório. Em 2017, também, em Singapura, foram incluídas regras para preparo de relatório anual de sustentabilidade, e isso já está chegando aqui também, já chegou, né, para os próximos anos, chegará para os próximos anos. Em 2018, 85% das companhias listadas na Bolsa de Nova York produziram, de alguma forma, relato ESG. E as grandes empresas de petróleo são cada vez mais pressionadas pelos próprios acionistas a adotar uma melhor abordagem ambiental em seus negócios. Bom, e aí uma questão de mercado é que se fala é uma desaceleração do capitalismo. Desaceleração no sentido de que as empresas, com a sua gestão de negócios, não podem ficar fazendo pressão, por exemplo, sobre seus prestadores de serviços, sobre seus fornecedores, unicamente por preço o tempo todo. Como era muito forte no passado, ainda é hoje, mas passa a ter um olhar especial para essas questões, mas era muito forte que você pressiona o seu prestador de serviço, pressiona o seu fornecedor de insumos até o limite.
E se esse prestador de serviço ou esse fornecedor não suportar e descontinuar, você substitui, é muito simples. Só que isso causa algum efeito social, isso causa para a própria empresa um custo operacional muito significativo, e essas coisas passam a ser observadas pelos investidores, pelos consumidores. Então, por isso, vamos falar assim, essa relação da desaceleração do capitalismo. Na verdade, você tem que ter parcerias, tanto para as questões ambientais, sociais, como também voltadas para as questões de governança, governança, no nosso caso, governança cooperativa. Bom, e aí como que as empresas, né, começam a implantação do ISD? Primeira coisa é o olhar de dentro para fora, né? Quais os impactos que o meu negócio gera atualmente no quesito ambiental e social, né? Então, é um olhar para o presente, né? Quais os principais riscos do meu negócio, né? E aí tem um olhar de fora para dentro, que aí é como que o ambiente externo impacta o meu negócio, né? O que o ambiente externo, para onde ele está caminhando, o que ele vai exigir, o que eu preciso mudar nos meus processos, nos meus produtos, o que eu preciso oferecer como serviço, e quais as principais agendas ambientais e sociais do país e que afetam o meu negócio. Bom, e aí a maioria das empresas começa a implantação pela agenda de compliance, que é cumprir aí o arcabouço regulatório que está em lei, o que está em regulamento, no caso do cooperativismo de crédito, cooperativismo financeiro, por exemplo, que está em normativa do Banco Central. Agora, realmente, para se tornar, para se afirmar que está se tornando uma instituição, uma empresa sustentável, é preciso ir além dessa fase que a gente chama de fase 1, né? Que é a fase de compliance. Para se tornar competitivo no mercado, precisa avançar realmente para inserir as questões de ESG na agenda da instituição, no planejamento estratégico da instituição. Bom, então, a preocupação vai além de gerar lucros, né? É preciso cuidar do desenvolvimento social, é preciso cuidar das questões ambientais. As divulgações voltadas para a ESG resultam em aumento de valor das empresas de capital aberto, e isso já vale também para as empresas menores, né? Porque uma empresa de pequeno e médio porte que é prestadora de serviço ou fornecedora de produtos, insumos para uma grande empresa, ela não vai conseguir manter o contrato se ela tiver um risco, ou se for avaliada que ela tem um risco significativo em alguma dessas linhas aí, dessas metas. Já existem rates ESG para as grandes empresas, então esses rates, principalmente aí, divulgados aí por corretoras, por grandes corretoras, e alguns outros mais privados aí. Mais de 100 empresas de diversos ramos já estão avaliadas pela aderência ESG, dentre as quais existem diversas instituições financeiras, ou seja, as maiores instituições financeiras já são avaliadas, elas têm divulgações e ações muito fortes voltadas para essas práticas ESG. O IBGC, já lá atrás, quando divulgou a Agência Positiva de Governança, ele já trouxe, dentre os 6 pilares, assuntos relacionados a ESG. Então, o terceiro item aí é ambiental e social. O primeiro item, ética e integridade, tem muito a ver com governança. O segundo item, de diversidade e inclusão, tem muito a ver com o social, né? Inovação e transformação é governança. Transparência e prestação de contas é governança. Conselho do futuro é governança. Então, a agenda positiva de governança, se olharmos essa agenda com ISD, todos os itens estão inseridos ali.
Existe uma diferença entre valor contábil e valor econômico de uma empresa, então o que o IBGC está chamando a atenção é isso. As empresas passam a ser avaliadas não só pelo seu balanço, né, mas também pelas suas ações, ou pelas suas questões, aderência a essas práticas. Então, esses intangíveis podem ser mais valiosos, né, do que aqueles números que estão ali. Os temas ligados à sustentabilidade podem ser agrupados sob o título econômico, ambiental e social. Então, de novo, o IBGC falando do ISD. E direitos humanos e demais aspectos sociais também são relevantes para a sustentabilidade. Por exemplo, no que diz respeito aos seus processos de compra, a empresa deve estar segura de que seus fornecedores não são discriminatórios nem utilizam trabalho infantil. Então, isso já é algo observado pelas empresas, ou que deve ser observado. Mas, realmente, há essa avaliação? Então, essa é a questão. Essa mudança ou essa necessidade de pegar o discurso e colocar realmente em prática. Porque se o fizerem, né, se um fornecedor tem essa prática, aí poderá gerar um prejuízo de reputação, inclusive para a empresa contratante. Bom, e os bancos, pessoal? Como que os bancos estão atuando, né? Então, um material importante, um documento interessante, é esse documento intitulado Princípios para um Banco Responsável. Então, foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, essa UNEP-FI, né, ou seja, do ramo financeiro. Esse documento é uma estrutura única para garantir que a estratégia e a prática dos bancos se alinham com a visão que a sociedade estabeleceu lá nos ODS. Tem adesão de mais de 250 bancos, que representam mais de 40% dos ativos bancários de todo o mundo. O documento define aí 6 princípios, nós vamos passar na sequência. Previsto uma implantação para 4 anos, ou então os bancos têm o compromisso de implantar essa agenda aí, ou esses princípios em 4 anos. E o documento traz um guia, um mapa com exemplo de ações anuais para cada um dos 6 princípios. Então, existe um documento único, esse aí traduzido pela FEBRABAN, e ele é um documento adotado aí pelos bancos do mundo inteiro para essa adesão ou para essa implantação em 4 anos. Então, o documento vai trazer 6 princípios, né? Alinhamento, definição de impactos e objetivos, questões relacionadas com clientes, partes interessadas, o princípio 5, governança e cultura, e o princípio 6, transparência na prestação de conta. Então, esses 2 últimos aqui, muito relacionados diretamente à governança, o olhar interno, né, governança e cultura, e o olhar externo aí nos interesses, no nosso caso, nos interesses dos associados, da comunidade em geral, que se relaciona à transparência e prestação de contas. Então, é uma agenda a ser implementada pelos bancos, e que tem o compromisso dos bancos para ser implementada em 4 anos. E esse documento ele é bastante completo, ele traz lá exemplos, ele tem uma divulgação lá no site da FEBRABAN. É um documento interessante para que as cooperativas façam uma leitura vamos falar, nesse primeiro momento de entendimento do que é ESG e como que isso incorpora nos negócios. Bom, e no cooperativismo, né? Lá em 2021, no Dia Internacional do Cooperativismo, já foi lançado um documento ISD, ODS, Cooperativismo, né? Notícia boa, pessoal. Notícia boa é que boa parte do que nós temos aí em ISD, boa parte do que nós temos nas ODS, já está muito bem relacionado com os princípios do cooperativismo. Mas, de novo, vale esse olhar, é preciso ter esse olhar
para que é a agenda ESG, para o que são as práticas ESG, relacionar isso com o que a cooperativa pratica, colocar no planejamento estratégico, vincular as ações da cooperativa, as ações lá de metas de negócio com essas metas definidas no ODS, montar um planejamento estratégico estruturado e divulgar isso internamente e depois também naquilo que é estratégico, fazer as divulgações das práticas realizadas. Então, passa a ser muito importante, né, fazer essa vinculação entre princípios do cooperativismo, as metas da ODS e as ações dentro da cooperativa. É isso que vai garantir ou assegurar a sustentabilidade da entidade, o atrativo da entidade, é perseguir essa agenda ESG nos negócios, aí, nas decisões, como está sendo feita por todas as empresas. Bom, e aí, voltando aqui para o cooperativismo financeiro, né? As referências regulamentares aí do Conselho Monetário Nacional, nós temos algumas resoluções. Aqui eu chamo a atenção para essa resolução 4.944, que aplica ao segmento S5. No mesmo, vamos falar assim, com o mesmo objetivo dessa 4.944 para S5, nós temos a 4.943 para os demais segmentos de S1 até S4. Mas a predominância de cooperativas é S5, eu vou falar um pouquinho só de alguns conceitos aí de mudanças que a 4944 está trazendo em relação específico a questões de ESG. E nós temos a resolução do Banco Central a 140, que dispõe sobre questões de crédito rural. E todos os normativos que tratam de governança, eles, de alguma forma, estão alinhados ao G, né, de governance ou de governança. Além disso, tem a resolução 139, que estabelece requisitos para divulgação de relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, para o segmento de S1 e S4. Veja que o próprio nome do relatório é Relatório de Riscos e Oportunidades, né? Como a Raquel trouxe lá na introdução. A adoção da agenda das práticas ESG, ela traz uma condição importante de mitigação de riscos, e ela é, na verdade, uma forma de criar-se oportunidades. Então, a partir da adoção dessa agenda, as empresas criam oportunidades de mercado. Então, é disso que esse relatório também trata, por isso o nome Relatório de Riscos e Oportunidades, né? Sociais, ambientais e climáticas. Bom, o que está acontecendo, o que acontece agora a partir de 1º de dezembro, né? O conceito de risco socioambiental que tinha lá na resolução, ele agora se transforma em uma necessidade, né, de gerenciamento de risco, de 3 riscos, né? Então, vamos falar, risco socioambiental tomou as 3 dimensões agora, que é risco social, risco ambiental e risco climático. Então, é preciso fazer gerenciamento desses 3 riscos, social, ambiental e climático. Veja que isso está muito bem alinhado com a agenda ESG. Já estava, mas agora, vamos falar, estão com as palavras ou com as orientações muito mais diretas, né? Então, risco social, a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionada por eventos associados à violação de direitos e garantias fundamentais ou atos lesivos ao interesse comum. E aí a resolução apresenta lá 3 incisos com exemplos de riscos que exigem gestão pela cooperativa ou pela instituição financeira, né? Então, por exemplo, atos de assédio, discriminação e preconceito, né?
com relação à etnia, raça, cor, etc. Prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, exploração irregular ou ilegal, não observância da legislação previdenciária, tratamento irregular, ilegal ou criminoso de dados pessoais. Veja que nós falamos isso lá no social, no S, né, do ISD, e o Banco Central trouxe aqui para dentro da resolução, que é a questão da LGPD. Ambiental é a possibilidade de ocorrência de perdas ocasionadas por eventos associados à degradação do meio ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais, como desmatamento, provocação de incêndio em mata, floresta, poluição irregular, ilegal ou criminosa, descumprimento de condicionantes, desastre ambiental. E aí alguém pode pensar, mas o meu ramo é financeiro, né? Se estivéssemos falando de uma cooperativa de produção, uma cooperativa de infraestrutura, de produção de bens, essa questão estaria mais latente ou mais preocupante. Mas nós vamos ver por que para o ramo financeiro essa questão é muito significativa. Nós estamos falando de reputação. Então, no slide aqui, logo a seguir, nós vamos tratar disso. E aí o risco climático. E o risco climático ele é dividido em dois pilares. Risco climático de transição, que tem a ver com economia de baixo carbono. De novo, aparentemente, para uma cooperativa do ramo financeiro, isso seria pouco abrangente, mas nós vamos ver porque é muito significativo. E risco climático físico, que é a possibilidade de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados a intempéries frequentes ou severas ou alterações ambientais de longo prazo. Então, condição climática extrema, incluindo seca, inundação, né? Então, aí onde a cooperativa está localizada, enchente, etc. Então, são essas questões que a norma traz de novidade aí em relação ao risco socioambiental, agora segregado nesses três pilares. Bom, e aí, pessoal, por que nós estamos falando que essas questões de risco ambiental e social é muito significativo para as cooperativas, né? Mesmo a questão ambiental, vamos falar assim, numa avaliação vamos falar, direta, né? Uma cooperativa financeira, ela diretamente, ela afeta pouco ali, ela se envolve pouco com as questões ambientais trazidas, né, nessa agenda. E as questões sociais ali, algumas delas são muito bem regulamentadas e as cooperativas observam bastante. Só que as normas trazem hoje essa questão aí de necessidade de mecanismos para identificação e monitoramento desses riscos. E aí, vamos lá, incorrido pela instituição em decorrência de seus produtos e serviços, atividades ou processos. Produtos ou serviços, qual o principal produto ou serviço, o que a cooperativa financeira faz, né? Não é emprestar recursos? E aí ela empresta recurso para pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí a norma traz desempenhadas por contraparte da instituição, desempenhadas por entidades controladas pela instituição, desempenhadas por fornecedores e prestadores de serviço. E sob contraparte, o que é contraparte? É um tomador de recurso. Então, na verdade, se a cooperativa empresta recurso para a empresa sem avaliar se essa empresa tem algum risco de infração a essas questões ambientais e sociais, o risco reputacional da cooperativa ou da instituição financeira aumenta significativamente. Ela, em algum grau, poderá ser responsabilizada, além, claro, de ter os riscos de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, em razão dessa operação ela frustrar
lá no momento futuro, porque essas infrações são muito significativas e uma empresa, eventualmente, que se envolve nisso, pode ter um processo de descontinuidade. Então, veja que é importante, que são importantes as questões, sim, ESG para as cooperativas, olhando principalmente no ramo financeiro, nessa dimensão, mas também tem as questões internas lá, de meio ambiente e de social, que devem ser acompanhadas e vinculadas às metas ODS. Bom, aqui um pouco sobre a relação contabilidade e ESG. A gente sempre separa a contabilidade, pelo menos o profissional da contabilidade, em duas atividades, né? O contador lá da instituição, o contador responsável pelas demonstrações contábeis, e o outro é o contador no papel de auditor, né? Então, enquanto responsável pelas demonstrações contábeis, tudo o que acontece dentro da instituição, dentro da cooperativa, no final, descarrega ali na contabilidade. Então, a participação do responsável pela contabilidade, lá em algum grau no planejamento estratégico, em discutir, inserir as práticas ESG nessa pauta, é um papel aí que tem para a nossa categoria. Disseminar as melhores práticas, então, o responsável pela contabilidade, ele também tem que assumir esse papel de liderança dentro da cooperativa para fazer essas divulgações. E no papel de auditor, certamente revisar o relatório de risco e oportunidades, né? Claro que o contador vai participar da elaboração e o auditor nessa revisão, principalmente naquelas questões que estiverem vinculadas, relacionadas aí às demonstrações contábeis, uma ou outra informação sempre se vincula. Então, realizar essa análise crítica da qualidade das informações, né, é papel aí do auditor e do profissional de contabilidade responsável pelas demonstrações. Bom, e aí, finalizando aqui, quais são as reflexões, né, das práticas ESG? Primeiro, essa contradição, né, de que investidores comuns, ou seja, nós, enquanto investidores, nós confiamos nas instituições para realizar um trabalho de responsabilidade social que também deveria ser feito por nós, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que nós temos atitudes, ações diárias voltadas para a responsabilidade ambiental, para a responsabilidade social, mas na hora que nós sentamos lá na cadeira da empresa, nós tomamos atitudes e ações que não são totalmente convergentes a esses princípios ou essas práticas individuais, porque lá nós estamos tomando decisões por um CNPJ, que tem um objetivo diferente, um objetivo de gerar sobra, de gerar lucro. Então, são essas duas questões. Primeiro, são as ações ou as decisões que nós tomamos quando estamos lá, e segundo, a questão de acreditar que ela tem que fazer, a empresa tem que fazer ou cuidar do social, do ambiental, e eu, enquanto individual, não preciso. Muito cuidado deve ser tomado com essa falsa divulgação de práticas ESG. Então, é a questão de discurso versus prática, né? O que está no papel realmente está sendo praticado, né? Então, é preciso ter atenção, colocou no planejamento estratégico, busca a meta, só divulga se isso for atingido mesmo. Tornar a prática ESG uma filosofia institucional e de engajamento de todos os colaboradores, então precisa que todos nós que estamos envolvidos de alguma forma com as empresas, com as cooperativas, no nosso caso, tenhamos o entendimento, o conceito, qual é a nossa contribuição, qual é a nossa parte nessa agenda. E aí a estratégia mais utilizada hoje no mundo corporativo para incorporar a fatura ESG nos investimentos é o filtro negativo, né? Então, é aquela história. Vamos cancelar a empresa tal, né? Ou seja, vamos deixar de investir na empresa tal. Vamos cancelar o nosso relacionamento com aquela empresa. Vamos cancelar o nosso contrato com aquele prestador de serviço ou com aquele consumidor, né? Então,
com aquele prestador de serviço ou com aquele fornecedor. Então, esse filtro negativo feito pelos investidores, pelos consumidores, ele também é feito pelas empresas, né? Com relação aos seus prestadores de serviço, aos seus fornecedores. Bom, e aí talvez aqui o maior desafio dessa agenda, dessa prática ESG, que é o de trabalhar essa agenda, trabalhar as questões de cumprimento ou de observação das metas ambientais, das metas sociais, das metas de governança, né? Sem ser ESG demais. Por que sem ser ESG demais? Porque se todos os esforços forem dedicados, ou se uma boa parte dos esforços forem direcionadas exaustivamente para a questão social e ambiental, não vamos cuidar do econômico. E aí também não teremos uma questão, ou não teremos uma empresa, uma instituição, uma cooperativa sustentável. Então, o maior desafio tem sido esse: trabalhar a agenda ESG, atender aos anseios do mercado, dos investidores, cuidar da questão de sustentabilidade, de deixar um mundo melhor para novas gerações, sem ser ESG demais, ou seja, preservando a empresa aí, porque os investidores, obviamente, buscam empresas de longo prazo. Bom, aqui algumas referências bibliográficas, boa parte desse material que eu divulguei durante a apresentação estão descritos aqui. Julgo aí importante que em algum momento um ou outro desse material façam parte da leitura dos profissionais aí das cooperativas. E finalizando, agradecendo aí a presença de todos. Deixamos aqui os nossos endereços de contato. E aí, Raquel, eu retorno para você fazer um encerramento aí do nosso evento ou discussões, porventura, se tivermos. Oi, muito obrigada pela exposição, foi muito rica. Tão importante distinguir, né, quando utilizar a sigla em inglês ou em português, que eu fiz a abertura estudando termos em português. E tão importante a gente debater a necessidade desse equilíbrio nas nossas cooperativas, nas nossas decisões diárias, entre conciliar o econômico, ambiental, o social e todas essas questões. Agradeço a todos, uma ótima tarde.